Olá, aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano. Nós estamos agora estudando os átomos, né? Como eles são fascinantes, quanta coisa bacana existe neste sistema complexo que é o átomo. Vamos agora analisar os chamados isoátomos. O que significam isoátomos? Bom, a palavra isoátomos, ela vem do grego. Iso, esse prefixo iso quer dizer mesmo, igual. E átomos, né? Então, isoátomos são átomos iguais, tá? Nós vamos ver, então, o que pode ser iguais. Então, olhe só como, nesta classificação, você praticamente já tem o significado do que significa esses termos, né? Porque iso, a gente já sabe o que é. Iso significa igual. E aqui em destaque tem uma letra que nós já conhecemos, né? Este P é de prótons. Então, átomos isótopos. O que eles vão ter iguais? Eles vão ter o número de prótons iguais, tá? Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Lembra-se que o número de prótons também é chamado de número atômico, o símbolo é Z? Pois é. Os isótopos são os átomos que têm o mesmo Z, que têm a mesma identidade, né? Se eles têm a mesma identidade, eles serão do mesmo elemento químico, tá? Depois a gente vai ver, então, exemplos aqui, ok? Aqui nós temos, então, os isótonos. O que são isótonos? Veja que está em destaque aqui o N de nêutrons. Então, isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Como eles não têm a mesma identidade, né? Eles têm o mesmo número de nêutrons, então eles serão átomos diferentes. Só serão átomos do mesmo elemento os isótopos, ok? Bom, aqui nós temos também os isóbaros. Bom, isóbaro destaca aqui, em destaque a letra A, de número de massa. Então, isóbaro são os átomos que têm o mesmo número de massa. Logicamente, também eles não têm a mesma identidade. Só têm a mesma identidade os isótopos. Logo, eles serão de elementos diferentes. Bom, aqui nós temos não os átomos, mas as espécies, né? Eu posso até ter átomos com o mesmo número de elétrons, serão os isótopos, né? Os isótopos serão átomos que têm o mesmo número de elétrons, mas aqui o mais correto seria chamar espécies isoeletrônicas. Por quê? Porque eu posso ter átomos ou íons com o mesmo número de elétrons. Agora nós já conhecemos os íons. Íons são espécies que têm cargas positivas quando perdem ou negativas quando ganham elétrons, né? Nós já conhecemos também. Então, isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Então, vamos ver aqui exemplos. Olhe só este exemplo aqui. Vejam, este átomo é o átomo de urânio. Ele tem uma massa 234 e o número de prótons, o número atômico, 92. Este é urânio, 235, 92 também. Observe o quê? Que eles têm a mesma identidade, o mesmo RG. Portanto, são do mesmo elemento químico, do elemento químico urânio. Então, eles são isótopos, tá? Estes aqui, olha só, eles não são do mesmo elemento químico. Então, não têm a mesma identidade, né? Mas observe que eles têm o mesmo número de massa. Eles são isóbaros. Você lembra que se eu tenho a massa e o número de prótons, eu consigo encontrar o número de nêutrons, né? Vamos então ver este caso aqui. Olha só, nós temos o flúor, 19, e o neônio, 20, né? O número atômico do flúor é 9, o número atômico do neônio é 10. Eles não são isótopos, não têm o mesmo número atômico. E também não são isóbaros, não têm o mesmo número de massa.
Será que eles têm o mesmo número de nêutrons? Vamos verificar. O número de nêutrons a gente encontra subtraindo o número atômico do número de massa, né? Então esse daqui, olha só, 19 menos 9, 10. 10 nêutrons. E este aqui, 20 menos 10, 10. A gente observa que ambos possuem 10 nêutrons. Então, eles são isótonos. Vamos observar esses aqui, olha só. Número atômico diferente, portanto, não são isótopos. Número de massa diferente, portanto, não são isóbaros. Se nós olharmos aqui, veja, esse aqui, ó, 39 menos 19. O número de nêutrons vai dar, vamos ver aqui quanto que vai dar o número de nêutrons. Você já fez aí a conta? Quanto que deu? Então, o número de nêutrons aqui, olha, 20, né? 39 menos 19. E deste aqui, o número de nêutrons vai ser quanto? 40 menos 18, 22. Então, eles não são isótopos, não têm o mesmo número de prótons, não são isóbaros e não são isótonos. Será que eles são isoeletrônicos? Será que eles têm o mesmo número de elétrons? Vamos verificar. Este aqui, ó, tem uma carga positiva aqui. O que significa essa carga positiva? Que ele perdeu um elétron. Então, ele tinha 19, né? Porque quando ele era um átomo, antes de perder o elétron dele, ele era um átomo. Quando ele perdeu o elétron, ele se transformou num íon, né? Então, quando ele era um átomo, ele tinha 19. Aí ele perdeu um. Com quantos ele ficou? Com 18. Isso mesmo. Então, 18 elétrons. E este aqui? Bom, este continuou átomo, ó. Ele não perdeu e nem ganhou elétrons. Ó. Continuou átomo, não tem carga nenhuma. Quando ele é um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, ele tem quantos elétrons? 18. Então, esse cara aqui também tem 18 elétrons. Se eles têm 18 elétrons, eles são, né, ambos possuem, portanto, 18 elétrons e são isoeletrônicos, né? Isoeletrônicos. Ok? Então, é assim que eles são denominados, isoeletrônicos. Maravilha. Vamos, então, fazer juntos esta questão, ok? Então, aqui é de uma universidade, vamos fazer juntos aí. O conhecimento das partículas subatômicas, bem como do seu número, é útil para a compreensão das propriedades individuais dos átomos. Os átomos distinguem-se uns dos outros pelo número de prótons e de nêutrons que contêm. Com relação ao átomo de boro, né, o boro 11, é correto afirmar que ele se distingue dos demais átomos por possuir. Então vamos analisar o boro aqui, né? Então, lembrando que ele tem aqui, ó, vamos colocar que não veio para cá, ó, 5, né? Pronto, 5. Então, o número atômico dele é 5, tá bom? Então, o número de massa é 11. O número de prótons, que é igual ao número atômico, é 5. E o número de nêutrons é só fazer a subtração aqui, né? Tirar o número de prótons do número atômico. 6. Então, o número de nêutrons é 6. Então, vamos ver as alternativas. O número atômico e o número de nêutrons iguais a 6? Não. O número atômico não é igual a 6, ó, é igual a 5. Então, a afirmativa B não é verdadeira. O número atômico e o número de nêutrons iguais a 5? Não, porque o número atômico é igual a 5, mas o número de nêutrons não é, né? Letra D. Números iguais de prótons e nêutrons? Não, não são iguais, são diferentes. 11 prótons e 5 nêutrons? 5 nêutrons? Não. 11 prótons? Não, o número de prótons é 5, né?
Letra A, 5 prótons e 6 nêutrons. Letra A, 5 prótons e 6 nêutrons é a afirmativa correta, né? Vamos então ver outra questão aqui. São dados aí vários átomos diferentes, né? Todos eles são elementos radioativos usados na medicina, né? Para o diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer. Em relação a estes átomos, eu quero a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Então tá aqui os átomos. Vamos verificar antes, fazer uma análise. Vamos verificar se eles são isóbaros. Vamos ver se alguém tem a mesma massa aí. Não tem. Então não tem nenhum isóbaro. Vamos ver se eles são isótopos. Calculando aí, também não, né? Vamos calcular aqui o número de nêutrons. Então o primeiro número de nêutrons do iodo, 78. Número de nêutrons do ferro, fazendo a continha aqui, ó, subtração, 33. Número de nêutrons do fósforo, 32 menos 15, 17. Número de nêutrons do tecnésio, 99 menos 99 menos 43. E o número de nêutrons do sódio, olha só, não tem ninguém, né? Olha só, 33, 78, 13, não tem nada. Vamos ver então as alternativas. A alternativa correta, eu fui direto para ela, o número de nêutrons do fósforo é 15. Eu quero a incorreta, né? O número de nêutrons do fósforo não é 15, é 17. Portanto, esta é incorreta. Assim nós terminamos esta aula sobre as propriedades dos átomos. Nós nos vemos daqui a pouco com mais uma aula sobre a estrutura atômica. Nós vamos estudar na próxima aula a distribuição dos elétrons e você vai ver como é bonita a organização dos elétrons na eletrosfera dos átomos. Até a próxima então.